Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê para vocês. Essa semana, gente, vocês sabem que eu falo de saúde, eu vou no restaurante, eu vou no laboratório, eu falo sempre com todo mundo que eu quero levar a Teresópolis de verdade para vocês aí de casa, né? Esse papo hoje tá especial, mas porque tem duas coisas assim que meu coração bate forte, sabe? E eu acho que vocês aí de casa também. Esse programa a gente vai falar de queijos e de café. Para começar agora no primeiro bloco, eu estou recebendo aqui o Thiago, da empresa Queijista. Né, Thiago? Isso aí. Me conta um pouquinho, Thiago. Um prazer ter você com a gente. Um prazer falar de queijo. Que o queijo, na minha vida, é uma coisa tão rotina, que está no café da manhã, está no encontro da noite. Eu acho que é o meu petisco, eu brinco que é o meu petisco preferido. Tiago, gente, aproveitando, antes do Tiago começar a falar, ele trouxe um queijo que ele já vai apresentar pra gente. Por isso vocês estão vendo um queijo aqui aberto. E acho tão importante o envolvimento à mesa, sabe? Que os alimentos trazem. Sim. E o queijo é assim, né, Tiago? Demais. Primeiro, prazer, obrigado pelo convite, Fernanda. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho dessa cultura, né? Assim, o queijo ele tem uma relevância muito importante no Brasil e a gente está vivendo um momento muito significativo de redescoberta de queijarias artesanais, de maior abertura e visibilidade para o público e de muitas queijarias novas aparecendo. E um dos meus trabalhos é um pouco trazer essa cultura queijeira para o público para que a gente possa conhecer mais esse produto tão nobre, que é um produto cultural nosso e que a gente tem que explorar cada vez mais e consumir para poder valorizá-lo. Como é que o queijo caiu no seu colo? O amor ao queijo? Então, Porque o Thiago tem muito envolvimento, né, com o queijo. Eu, na verdade, durante muito tempo tive um trabalho com cervejas artesanais. E essa chegada nas cervejas artesanais, ela já me deu um olhar para o alimento, né? Porque eu compreendo a cerveja também como um alimento, que me ampliou demais, né? Você sabe muito bem, há tempos atrás o brasileiro só conhecia um tipo de cerveja, né? E de repente apareceu essa explosão da cerveja artesanal, enfim. E eu fiquei muito envolvido com aquilo, trabalhei durante 10 anos nessa história. E num belo dia, na internet cruzaram um pouco esses universos da cerveja e do queijo artesanal. Eu estava fazendo uma pesquisa e surgiu a expressão queijo artesanal de leite cru. Falei, o que é isso? Como assim? Muito curioso, eu adoro queijo. Falei, vou pesquisar. E aí comecei a pesquisar, achei uma loja com um monte de queijos diferentes pela internet e comprei. E esses queijos chegaram à minha casa e quando eu abri a caixa, visualmente já era tudo diferente, os aromas completamente diferentes, algo que eu nunca tinha percebido, e os sabores incríveis. Uma experiência. E aí a cabeça explodiu, o coração palpitou, falei, eu tenho que vivenciar essa história. E aí comecei a pesquisar, fui visitar fazenda, fui fazer cursos, enfim. E aí me envolvi muito no início desse processo todo, ali em volta de 2015, esse movimento estava começando com mais força. E aí me apaixonei de vez, montei uma empresa onde o trabalho principal é um clube de assinatura, chama Clube do Queijo, para entregar em casa uma caixinha de queijos selecionados, enfim. E aí estou nessa história já há 10 anos, desde 2015. Há 2 anos... Esse Clube do Queijo ainda existe? Ainda existe. Só entrar no Instagram do Queijista? Só entrar, porque eu tenho 2 Instagrams, o é o Queijista da Serra, porque agora eu estou aqui na Serra, morava no Rio antes, e o Clube do Queijo é assim mesmo, Clube do Queijo no Instagram, é a empresa que tem esse trabalho do clube de assinatura. E aí 2 anos eu me mudei aqui para Teresópolis e falei, eu quero começar um trabalho na Serra, porque se por um lado o Clube do Queijo entrega no Brasil todo e tudo mais, eu queria muito fixar esse meu trabalho do queijo aqui na Serra também, né? Faço diversas atividades, levo o grupo para visitar queijarias, enfim, tenho uma venda online, presto consultoria. Falei, vou abrir uma marca, Queijista da Serra, para valorizar esse trabalho e começar esse trabalho aqui em Teresópolis. Sim. Então, esse é o momento que a gente está. É bacana, porque, por exemplo, quando eu conheci o seu perfil, eu conheço a maioria dos nossos convidados, gente, futucando realmente no Instagram, por isso que eu falo dessa ferramenta tanto para vocês. Entra lá no perfil do Thiago, consulta, vê, olha tudo. Eu olho, às vezes, aí o início das postagens para ir entendendo. Eu também sou muito curiosa para ir entendendo. Ainda mais quando eu gosto muito de alguma coisa, eu quero descobrir mesmo sobre aquilo ali. E eu fiquei fascinada, porque, ao mesmo tempo, é uma coisa artesanal, mas é uma coisa muito profissional para essa entrega. Você gera uma experiência nos teus vídeos. Você envolve os seus filhos,
mas criando uma experiência de degustação, porque a criança nem sempre tem um paladar assim tão requintado, vou falar dessa forma. Não que o queijo seja um requinte, mas a gente está acostumado com uma criança comendo mussarela, queijo prato, um cheddar, né? Um queijo branco. Então, esses queijos mais especiais, você vê uma criança comendo, ok, são seus filhos, então estão acostumados com essa vivência. Mas é prazeroso, você já cria um encantamento. Você fala, poxa, é gostoso. Porque a gente sabe que vai muito do nosso paladar, né? A escolha do queijo, de preferência. Sim. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou fascinada pela burrata. Se eu pudesse, eu comia burrata em todas as minhas refeições. E eu gosto, por exemplo, do queijo de cabra. Eu acho que tem uma leveza e um sabor, assim, explosivo, sabe? Sim. A maioria dos tipos, assim. Muitas vezes as pessoas em casa, vocês vão ver que a gente vai passar alguns vídeos e algumas fotos dos acervos, né, dos queijos, da curadoria que o Thiago tem. E às vezes a gente olha e a gente não acha o queijo bonito. As pessoas falam isso pra você? Isso. E a cabra tem isso, né? Tem o frescor e tem a presença, a intensidade em alguns, né? E isso é uma coisa que eu sempre exploro, assim. A gente olha essa foto, por exemplo, que está aí, queijos muito diferentes e muitas vezes assustam. Sim. Mas eu sempre digo que a gente tem que estar preparado para novas aventuras gastronômicas, enfim. Olha que coisa maravilhosa quando a gente descobre um novo sabor que a gente não sentia antes e se encanta, né? Sim. Claro, você vai gostar mais de uns do que de outros, enfim, mas tem um universo enorme. Assim, para explorar. Queria só fazer um parênteses que eu não falei nisso, Fernanda, queijista, né? Tem muita gente que ainda vai achar estranho esse termo, né? Esse é um termo que a associação da qual eu faço parte, a gente cunhou há alguns anos atrás, hoje em dia já é um projeto de lei, se tudo der certo vai virar a profissão regulamentada, e queijista nada mais é do que o sommelier, por exemplo, que é para o vinho, né? O especialista queijista é o especialista, aquele que vai fazer a ponte entre o produtor e o consumidor. Mas é isso, no universo do queijo tem muita coisa, não te dei ainda aqui em mãos o meu livro, que esse é para você. Queijarias Artesanais do Brasil. Por isso que eu fico feliz quando você elogia meu Instagram, porque eu estou um pouco atrasado ali, eu preciso dar uma melhorada, mas porque eu fiquei muito tempo envolvido nessa produção. Então esse aqui é para você, eu fiz uma pesquisa, tem 213 queijarias mapeadas aí. E também, a foto de capa já é uma delícia, né? É uma queijaria em Passa Quatro. Ai, uma delícia. E aí fala um pouquinho de cultura, de história, enfim, traz um pouco desse momento. E você trouxe um queijo, você me perguntou se a gente podia abrir um queijo pra gente consumir enquanto a gente conversava. Que queijo é esse? Primeiro, como eu disse, eu queria que a gente pudesse trabalhar aqui o foco na serra, na nossa região. Então esse é um queijo de Teresópolis, tá? Uau! É o queijo Auro, ele é um queijo que passa por um processo de lavagem da casca. Fica à vontade. Você vê que essa casca come também? A casca é comestível. Porque as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Sempre porque tem queijos que a casca não é tão saborosa, né? Parece que não harmoniza junto com o queijo. Então tem gente que tira. A grande maioria das cascas é comestível. A gente vai tirar aquela casca que é só uma resina, então pode tirar. Enfim, as outras, de maneira geral, cascas naturais, são cascas que a gente pode consumir. E é isso, tá? É livre, né? Cada um pode fazer da maneira como quiser. Tem gente que prefere tirar, mas eu acho que a casca faz parte da harmonização do próprio queijo, né? Aqui a gente vê uma massa branquinha, mais suave, com uma casca que já traz um contraste mais bacana. A gente sente o salgado mais na casca do que no recheio. O recheio mais cremoso. Mais cremoso, uma notinha manteigada. E esse é produção de Teresópolis. Produção de Teresópolis. Então a gente se encontra num momento atual que as pessoas estão falando muito da região serrana, né? Porque nós temos cafés, nós temos cervejas e nós temos vinho. E também temos queijos, então. Também Como temos é que está esse cenário nacional e da nossa região serrana? Então, nacional, como eu disse, é um movimento muito forte que está acontecendo, muitas queijarias aparecendo, enfim, a gente tem concursos no Brasil que avaliam queijos, e o nível de inscrições para esses concursos, que dá um pouco essa noção de quantas queijarias qualificadas estão aparecendo, é muito grande. Então, muita gente já está ouvindo falar em queijo artesanal, algumas delicatessen, empórios, em vários lugares do Brasil já tem esses queijos artesanais. Aqui em Teresópolis a gente já tem algumas queijarias renomadas, né, com mais tempo de história, outras mais recentes, ainda é muito pouco, mas ainda tem muito potencial. A gente não tem, né, a região serrana não tem uma grande bacia leiteira,
mas tem muito potencial, né? Tanto Petrópolis e Friburgo também, enfim, tem trabalhos com queijo de cabra excelentes, vaca também. Então, assim, eu faço até parte de um grupo que a gente discute isso, mostrar talvez para um produtor de leite, que às vezes nem está tão bem ali a venda do leite, que se ele puder investir, tiver força para investir no queijo, é muito interessante. Hoje, montar uma queijaria pode ser um investimento muito bacana para um produtor que só trabalha com leite. Então, a cena em Teresópolis está crescendo, está muito rica. E como você disse, Teresópolis é uma cidade turística também importantíssima. Então, a gente gosta muito de juntar esses universos, né? Um dos serviços que eu gosto de fazer é a ideia de harmonizações, né? Harmonizar o queijo com vinho, com café, com cervejas artesanais, enfim. Então, tem esse espaço também na cidade para a gente criar experiências, né? Não só a venda do queijo, não só o nascimento de novas queijarias e visitações a essas queijarias, como experiências em restaurantes, em empórios, em bares, para que as pessoas se aproximem mais dessa cultura. Eu acho que é gostoso. Eu vi até, eu acho que o último post seu é de um encontro de vinhos e queijos, não é isso? E acho que é importante que as pessoas entendam, e essa imagem que está aparecendo para vocês aí em casa. Acho que é importante entender que o momento do lazer e o momento que envolve aquela degustação é tão prazeroso, né? É um momento de conhecimento, entender do vinho, entender do queijo, ter o seu paladar próprio. Vão ter pessoas que não vão gostar dos queijos especiais. Sim. E tá tudo bem, né? Eu uma vez brinquei com meu filho, porque o cheddar todo mundo diz que não é queijo, né? Isso, esse que a gente consome aqui, Esse não é queijo cheddar, gente. E meu filho, quando era pequeno, adorava um hambúrguer com queijo cheddar. Eu falei, tá bom, vai comer, mas eu fiz questão de mostrar e de buscar e pesquisar para explicar que aquilo ali era um mix de várias coisas e que não era um queijo, né? Isso. Então, o queijo branco, o queijo Minas, por exemplo, é uma coisa muito caseira. Eu lembro da minha avó fazendo queijo Minas em casa, sabe? Isso. Então, hoje, o queijo que a gente pode ter um prazer de receber ou de degustar em casa com a família ou sozinho, é um queijo requintado na forma de fazer, né? O fornecedor, o teu cliente, na verdade, o teu fornecedor, ele prepara com carinho, então é tão artesanal, é tão cheio de detalhes, né? O processo, que é gostoso ver uma mesa posta com queijos, não é? Com certeza. E é uma diversidade enorme, Fernanda, porque essa é a provocação que eu sempre faço, é o que eu gosto de falar nesses encontros que eu promovo. Se a gente for perguntar para o público comum que não se aprofunda muito em queijo, quantos queijos você conhece? Talvez a gente narre aí 10 queijos, 8 queijos, né? Que são as receitas inspiradas nas europeias, né? Um brie, um camembert, um gruyère, enfim. O nosso queijo Minas, enfim. E esses queijos são maravilhosos, super emblemáticos, né? E tem produções muito boas, nacionais inclusive, mas tem uma riqueza muito mais ampla do que essa. Então, assim, o que eu quero mostrar sempre é que a gente tem muito mais complexidade de sabores nesse universo queijeiro do que a gente possa imaginar. Eu mesmo ainda me surpreendo com alguns queijos que eu fico conhecendo, né? Que eu ainda não conhecia. Eu falo, olha, aqui tem uma nota nova que eu não percebia antes. Então, em eventos que eu faço de harmonização ou algum workshop, a ideia é muito essa. Claro, se for harmonização, a gente vai comentar por que harmoniza, né? Que contraste tem aqui. Mas entre uma e outra, eu sempre trago história, trago cultura para mostrar essa dinâmica. E falo do produtor, né? Apresento o produtor, enfim, de onde qual é a sua trajetória, que queijos produz, porque também acredito muito nisso. Assim, queijo é um produto cultural e quando a gente carrega isso de história, de conhecimento, a gente vai degustar de outra forma, né? Tiago é a gente, né? Tipo assim, a gente cria um evento, uma degustação ou uma harmonização. Tiago é queijista. Tiago é autor. Tiago é literalmente apaixonado. Você entregou a sua vida há 2 anos, ou há mais de 2 anos, aos queijos. Mais de 2 anos, já. Há 10 anos com queijo, 8 anos somente com queijo, né? Meu trabalho, minha formação, eu sou pedagogo, trabalhei em escola durante 20 anos. Mas 8 anos atrás já estou só com queijo, né, nessa luta deliciosa, porque é realmente uma paixão, encanta e eu tenho muito prazer em estar envolvido nessa história toda. Então é isso, tem uma venda online aqui em Teresópolis, tem o Clube do Queijo para todo o Brasil, tem eventos, né, as pessoas podem propor ou quando a gente marca em algum restaurante, alguma casa, a gente divulga. Então, por exemplo, eu quero fazer um aniversário e eu quero chamar o Tiago
E o Thiago organiza para mim um encontro, uma harmonização, alguma coisa assim, com queijo, com vinho, com café ou com cerveja, para que a gente possa gerar uma experiência e um encontro agradável, é isso? Perfeito, isso. Então vocês já sabem, né, gente? Porque a gente traz dica para vocês também. Estão achando que a gente só traz coisa para comer? Não. Isso. É muito bacana. Eu achei o queijo delicioso. É queijo de leite de vaca. De vaca. Tá. De vaca. É uma coisa que... quais são os tipos? Porque as pessoas veem, por exemplo, agora eu vou falar uma coisa que vocês não briguem comigo aí de casa. O queijo do mercado, né? A gente vê ali a mussarela de búfala. Mas quando a gente compra uma mussarela de búfala, provavelmente com você, o paladar é diferente, o sabor é diferente. Muito provavelmente. Assim, os queijos da grande indústria, por mais bem feitos que sejam, muitas vezes eles são muito rasos em profundidade de sabor, em complexidade. Mesmo um queijo suave, como uma burrata deve ser, né, a nota do leite, a nota do creme de leite muito natural nesse tipo de queijo, isso se mostra muito mais evidente num queijo artesanal, né? O frescor do material, um leite mais in natura, um leite mais de uma origem identificada. Na grande indústria, eles precisam homogeneizar esse leite, vem leite de diferentes produtores, enfim. Então são diferenças que resultam em um paladar, né, uma sensibilidade de paladar que nos mostra que são produtos diferentes. Então, vale a pena sim a gente se aventurar pelo artesanal para conhecer um pouco mais. Você perguntou dos leites, a gente tem principalmente vaca, cabra, búfala e ovelha. E mistos, né? Queijos que misturam o leite de mais de um animal. Então são experiências também bem bacanas, ainda pouco exploradas no Brasil, mas já com alguns exemplares bem interessantes. Gostou? Deve ser gostoso, né, gente? Então a gente vai experimentar e ter momentos de prazer com queijos. Então vamos desbravar esse universo também, né? Com certeza, tem muita coisa boa. A última pergunta que eu vou te fazer para te colocar de contra a parede. O queijo harmoniza melhor com café, com a cerveja ou com vinho? Ou com água? Para colocar na parede mesmo, né? Eu vou dar uma resposta dupla, né? Assim, tem obviamente o meu olhar pessoal, né? Meu sentido pessoal, que para mim é com a cerveja, porque primeiro eu tenho uma relação grande com a cerveja, por ter trabalhado, e acho que de fato os encontros ali... eu acho que quebra a acidez, né? Tem mais possibilidades de encontros que dão certo. Óbvio que com vinho é uma maravilha, eu faço muito mais evento com vinho do que com cerveja, porque a gente já tem culturalmente a ideia do queijos e vinhos, né? Mas eu acho que cabe para tudo, né? Na verdade, cabe muito para o momento, né? Dependendo do momento, dependendo do grupo que a gente está envolvido, mas com certeza, tanto com vinho, quanto com cerveja, quanto com café, quanto com os doces, né? São harmonizações que com certeza vão sair coisas bacanas daí. Essa coisa do Romeu e Julieta, a gente pode misturar o doce com o salgado com a maioria dos tipos de queijo? Pode, deve, assim. A gente vai perceber brincadeiras entre acidez, dulçor, sal, umami do queijo, enfim. Tem muita aventura que se explora bem entre queijos e doces. Por exemplo, um gorgonzola com um doce de leite ou com chocolate é uma harmonização muito interessante. Olha, eu não posso falar do gorgonzola porque ele é uma pessoa que eu não sou amiga dele. É engraçado, né? Eu gosto de queijos, mas eu não sei se eu tive uma experiência ruim que não fixei aquilo ali para a minha vida. Então eu pulei e falei, tudo bem, eu vou aceitar que eu não gosto, eu não sou amiga dele. Tem tantos outros. Né? Não vou falar que eu não goste, porque tem certos pratos que combinam, né? O gorgonzola é o rei do prato, não tem jeito. Então eu não deixo de comer, mas ele, assim, para degustar e para ter aquele momento de queijos, ele é um queijo para mim que ele é, no meu paladar, o mais forte de todos que eu já comi. Engraçado, né? Olha, no próximo encontro eu vou te trazer não é gorgonzola, queijos de mofo azul, queijo de massa azul, porque o Penicillium roquefort, que é aquele azul ou esverdeado do gorgonzola, é o que classifica como queijo de massa azul. Então tem outros queijos de massa azul que não são necessariamente um gorgonzola, nem um roquefort, né? Que às vezes são mais suaves, ou mais cremosos, ou menos salgados, que pode mudar um pouco a tua avaliação. Thiago gosta de cozinhar? Gosto. Gosto? Então o próximo Papo Café com o Thiago, a gente vai colocar o Thiago para fazer uma receita com queijo. Ixi. Desafiei já, assim. Mas se não der para cozinhar também não tem problema. Foi um prazer. Eu acho que é um assunto que a gente tem muito mais para falar. Com certeza teremos mais encontros, porque a gente falou pouquinho, a gente deu uma pincelada muito rápida em queijos. E eu quero apresentar para as pessoas os tipos do queijo, sabe? Para que as pessoas possam verdadeiramente entender que não é uma coisa fora do padrão,
sabe? Não é Isso. uma coisa inalcançável e que é uma experiência deliciosa. Muito bom. Obrigado, Né? Fê. Obrigada a você. Foi uma delícia, muito sucesso. E venha sempre, viu? Muito obrigado. Eu volto. E vocês aí de casa, fiquem ligadinhos que já já a gente vai falar de café. Outra paixão minha. Trouxe tudo isso para vocês aqui no Papo com a Fê. Então já volto. Só um comercial rapidinho e já tô voltando. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha! Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja por uma questão estética, por uma questão de tratamento ou principalmente por uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannoni, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village. Máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, as fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja,
Você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Voltei, gente. Voltei e falei pra vocês que hoje eu ia falar dos meus amores, né? Quem me conhece muito, quem me conhece pouco, ou quem é meu seguidor no Instagram, me vê tomando café o dia inteiro, né, Hugo? Sim. Prazer ter você aqui mais uma vez com a gente, pra gente falar desse amor nacional. Amor nacional e mundial. É? E mundial. Conta pra gente. Eu conheço a sua história, você estava brincando aqui na coxia que Hugo é quase meu sócio, que Hugo foi meu convidado no meu primeiro programa do Papo com a Fê há 1 ano atrás. Pois é, já estamos comemorando 1 ano, né, Hugo? Sim. E eu conheço a sua história, mas às vezes quem está nos assistindo hoje não conhece. Conta pra gente um pouquinho como que o Hugo caiu nesse mundo do café. Então, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer é meu. E assim, eu caí no mundo do café por conta de vir para Teresópolis na pandemia. E aí eu trabalhava sou designer, né? Trabalhei durante muitos anos com toda essa parte de moda e tudo. E aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Foi quando veio a ideia de abrir a cafeteria. Eu já amava café. Café para mim era um ritual onde eu parava, passava o café à tarde, tinha toda aquela tranquilidade. E eu comecei a achar interessante. E aí eu falei, bem, vamos começar a estudar sobre isso. Foi aí que eu descobri que existia o profissional barista. Porque até então eu achava que fazer café era tipo, botar igual eu fazia em casa, né? Você pega, passa água, tá tudo certo, e não. E é curioso quando você descobre isso, que causa um estranhamento, saber que existe um profissional que só trabalha... Especializado. E eu comecei a estudar, busquei o conhecimento e aí sim a gente abriu a cafeteria. E assim, o que era paixão também virou negócio, né? Que aí a gente começou a trabalhar com isso. E o café, assim, se tornou uma parte de mim. Então, assim, é um amor que virou trabalho e é muito gostoso. E é isso que você passa para as pessoas, sabe? Hugo, ele é barista, ele é professor, né? Sim. E ele é sócio do irmão numa cafeteria ou café que fica lá no alto, deliciosa. E é isso, eu sempre tomei café, tá? Mas eu aprendi a apreciar detalhes e buscar fragrâncias e sabores com você. Olha, uma vez eu fui chamada pelo Hugo para vivenciar um café da manhã, né? Foi. E a gente tomou o café com um café tradicional, foi uma delícia. E depois o Hugo falou assim, você entende de café? Eu falei, entendo, tomo café o dia inteiro, 800 ml de café. Ele falou assim, não, mas não é esse café de todo dia. E aí ele coou pra mim, eu vivi uma experiência de coar o café e você me coou um café de cajá. Sim. E aí você falou assim, não se preocupa que ele é mais transparente, mas ele vai ter o sabor do café forte e resistente. E dito e feito, você sentia aquela fragrância, aquele sabor, né? Sim. E aí o Hugo foi me explicando da questão de a colheita foi num piso, né? Num terreno... que foi frutífero. Então tem essas histórias que eu queria que você trouxesse essas histórias para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do café. Acho que Teresópolis e a região serrana estão vivendo esse momento, né? A gente falou de queijo antes, a gente falou da combinação do queijo com vinho, com café e com cerveja, mas o café é uma vivência diária. O café faz parte do nosso dia a dia. Eu costumo brincar, Fê, que assim, você tá triste, toma um café. Você tá alegre, toma um café. Tá você cansado, toma um café. Quer fofocar? Toma um café. Então ele faz parte da sua rotina, ele tá inserido no seu dia em todos os momentos. E assim, a gente vê que o café ele pode ser além de só acordar, motivação para trabalhar, para poder despertar, estudar ou qualquer coisa. Ele tem também, assim como o vinho, né? As suas nuances. O café especial, que é o café que a gente trabalha, ele tem notas. Então você consegue ver ali coisas diferentes.
E algumas pessoas têm uma certa resistência, porque ele é mais claro, mas isso é por conta da maneira que ele foi torrado, né? Então, assim, hoje também me formei mestre de torras, então também torro cafés, e com isso a gente vai aprendendo que a gente consegue extrair esse aroma, esse sensorial do café através da torra. Né? Então é toda uma experiência que começa no pé, quando o cafeicultor planta com muito amor, muito cuidado. Ele vai pegando o café, vai fazendo toda uma seleção para depois poder ser transformado na torra e, enfim, levado para as xícaras. Então todo esse processo feito com muito cuidado no manuseio, por todo mundo, ele entrega esse amor, ele entrega esse aconchego em forma de bebida. Sim. Né? Vocês estão vendo o tempo todo, em todos os bate-papos aqui do Papo, a gente faz questão de colocar o arroba da empresa, né, ou do convidado, para que vocês possam vivenciar essa história e aprender um pouquinho. Uma curiosidade, o que eu vou destacar, é que a gente em casa também, eu não sei, depois eu quero um feedback de vocês, eu vou botar uma enquete lá no meu stories para saber com vocês. Vocês sabiam que precisa molhar o coador antes de você coar o café? Você tem que Qual é a molhar. importância disso? A importância é porque o filtro de papel ele tem uma química para ficar alvejado, para ficar branco muitas vezes, e ele carrega muito gosto de papel. Então quando você escalda o filtro de papel, pega ali, escalda na pia ou num recipiente separado, você consegue tirar um pouco desse gosto que vai somar o café, e aí você consegue, fazendo isso, ter um café mais limpo, mais saboroso. E assim, às vezes a pessoa fala assim, mas isso é para quem toma café especial. Você pode pegar o de mercado se você quiser fazer o teste, que super vai funcionar, você vê que ele vai ficar um café mais limpo. Faz diferença. São coisas, assim, eu vou polemizar um pouquinho agora, porque você e todo mundo que está nos assistindo, nós vimos há um mês atrás, mais ou menos, muita polêmica em volta do café industrial. Sim. Né? Tem levedo de cerveja, tem milho, tem palha, tem carvão, tem tudo ali dentro daquele café. E eu me assustei com aquilo, eu dei uma freada, porque eu sou uma pessoa de beber muitos cafés, sabe? Se eu for contar, eu tomo realmente muitos ml. Então eu freiei, eu falei, ops, mas por que isso? Por que essa preocupação de ser destacado isso agora? Eu acho que talvez tenha feito, eu não me recordo se isso foi dito, mas fez mal para alguém ou a indústria realmente pecou e aí foi noticiado. Mas é mito ou é verdade que existem muitos cafés, às vezes nas prateleiras, que eles estão misturados? É verdade. Existe uma permissão por parte do governo que você coloque uma certa quantidade de defeitos no café. E isso inclui pau, pedra, resíduos que podem ter. Então você tem uma certa quantidade permitida. Isso a gente está falando de café que você toma no dia a dia, mas tem alguns que você vai olhar o rótulo, ele tem lá, tem café, mas pode conter traço de cevada, milho, soja, malte, várias outras coisas que não são café. E o que acontece? É aí que está o grande X. Muitas vezes esse café é forte ou extra forte, né? Como ele é forte ou extra forte, ele foi muito torrado. Então ele vai para o seu estômago e geralmente isso vai te causar uma gastrite, vai fazer algum tipo de irritação por conta do café estar hiper torrado, ele praticamente carbonizou e isso pode trazer alguns problemas de saúde. A gente compra o extra forte achando que ele é forte, porque ele vai... Não. Na verdade, a gente entende que força do café está associada à cor, quando na verdade a potência está associada à cafeína. A gente pensa que... É indiferente. É indiferente. Tipo assim, um café de qualidade, um café gourmet ou especial, de preferência especial, que é puro, selecionado, esse café vai te entregar uma cafeína pura, vai te entregar uma quantidade maior, dependendo de como você vai preparar o café. Agora, o tradicional, extra forte, geralmente... Eu fiquei muito preocupada, porque nesse momento que eu vi, foi um flash, assim, que eu realmente me interesso muito pelas notícias locais, né? Que é o que a gente vive, né? Porque acordar para trabalhar a gente precisa todo dia, independente da política. Mas eu olhei as pessoas falando realmente que, por exemplo, o café, ele reaproveitado, é um café ruim, que vai ali para o nosso café. Eu fiquei preocupada, eu falei, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa, e para mim, para tirar essa minha dúvida, que ninguém melhor do que você, qual a diferença do processo artesanal, do café especial, né? Para esse café. A gente sabe que tem esses outros itens
que provavelmente no especial não tem. O especial, ele é 100% café? 100% café. Eu acho que uma comparação interessante, assim, lembra quando a gente catava feijão? A gente geralmente seleciona os melhores grãos de feijão para fazer o feijão. Sim. É a mesma coisa com café especial, são selecionados os melhores grãos de café para se fazer o café. Então, quando você vai tomar o café, você tem 100% de café bom, de qualidade, de grãos puros. E não tem grão com defeito, não tem grão com problema, nem nada que não seja café, porque no feijão às vezes é uma pedrinha, né? É o mesmo raciocínio. A gente tem um produto puro. E assim, existem muitos cafés que são feitos de café de péssima qualidade. E aí a gente está falando de fazendas grandes, fazendas produtoras, não são todas, que pega tudo que tem, galho, folha, a colheita. Então tem especiais também que a gente corre esse risco? Não. Não, especiais não. Porque ali existe realmente, para ele ter uma certificação, uma qualidade de café especial, ele precisa que o café seja puro. Porque os cafés são selecionados por tipo, né? O forte, extra forte, gourmet, superior. Cada uma dessas categorias tem uma porcentagem de defeito. O especial ele não pode ter defeitos. Entendi. E para ele ser pontuado, né, que a gente fala que o café ele é pontuado, é a partir de uma série de análises sensoriais de prova do café. E quanto maior a pureza, e a gente fala de uma série de coisas na pós-colheita, mais pontuado pode ser esse café. Entendi. Teresópolis, inclusive, está com café. Aqui em Teresópolis, a gente está com fazenda produtora, no interior, lá em Bom Sucesso, que está com café especial de 86 pontos. E está sendo exportado já, está indo para o exterior, café de Teresópolis indo para fora do Brasil. É bacana, né? Muito legal. E não vejo pensando no valor do café atualmente, acho que talvez tenha sido isso o motivo da tanta ênfase no café industrial, porque o café estava muito caro, né, há uns meses atrás. Eu não vejo tanta diferença de valor do especial para o que a gente compra na bancada do mercado. É interessante você falar isso, porque, Fê, o café especial, ele, por exemplo, as pessoas se assustam um pouco porque o nome especial traz uma conotação de que pode ser mais caro. Mas o café de gôndola, se você for parar para ver o valor de 250 formando 1 quilo, ele está mais caro do que 1 quilo de café especial às vezes. Então, às vezes é melhor você procurar um produto de melhor qualidade, que é um alimento. As pessoas não pensam que o café está na nossa cesta básica, não é à toa. Ele é considerado um alimento essencial da nossa alimentação, do brasileiro. Então, investir num alimento de boa qualidade é importante para a nossa saúde, né? Então, e para o nosso prazer, né? Para o nosso momento de lazer. Ai, gente, tudo que eu faço na vida é café. Eu marco uma reunião com um cliente, vamos tomar um café? Sabe, eu acho que o café, ele aproxima, ele aquece, ele é carinho, sabe? Quando você vai coar um café, que a gente vai coar um café já para vocês, vai fazer um café especial. É um carinho, é um momento de relaxamento, é um momento, como você falou no início, é um encontro de amigos para um café rapidinho, para trocar, contar uma fofoca, contar uma novidade. É um momento de compartilhar o café. Então, eu fiquei mesmo apreensiva com essas notícias todas, e vi que tinha essa necessidade da gente falar, porque foi o que eu acabei de falar e que você me esclareceu e esclareceu vocês aí de casa também. O custo não é alto e você tem um café de qualidade. Né? Muitas vezes a gente vê um café com um saco menor, mas ele faz a mesma quantidade ou mais do que o café da gôndola. Por quê? Porque ele é literalmente extra forte, né? Ele é uma concentração maior de café. Você tem um gosto muito mais acentuado. E as pessoas, café como bolo, tudo é receita. Às vezes o que você falou é perfeito. Às vezes com um pacote menor você vai fazer muito mais café com uma receita bacana do que às vezes você, sem ter noção, usando um café comum e gastando muito. E pra gente desmistificar, as pessoas falam muito, Hugo, assim, porque você tem que beber o café sem açúcar para você ter o prazer do café. Eu sou dessas. Eu gosto do café. O que me satisfaz e me dá o prazer, me dá o ânimo e a confraternização que eu sinto é o café. Eu não sinto a menor necessidade de açúcar. Às vezes eu vou tomar açúcar e falo, tá com açúcar. Entendeu? Eu tomo café porque é café, né, gente? A gente não nega café. Mas existe realmente essa diferença? Para que as pessoas possam testar o paladar? O café, ele puro, sem açúcar, ele te traz uma experiência mais legal do que o café adoçado?
trás, uma coisa que eu sempre sugiro para as pessoas: café é a sua experiência pessoal, é o seu lazer. Então, botar regra no lazer do outro é complicado. Sim. Então, eu sempre falo: experimenta o café primeiro sem açúcar, para você ter a sensação. E aí sim, você gradativamente pode pôr açúcar. Às vezes a pessoa bota menos ou não bota. Porque como o café ele já contém açúcar, é interessante. O café, quando a gente torre, ele vai ficando marronzinho. Aquilo ali é caramelização. Ele não é marrom, né? Não, ele é verde. Esse é outro detalhe, gente. O Hugo vai vir outro dia que pra gente poder trazer, a gente consegue trazer? Sim. É um raminho de café, por exemplo? Galho, traz. O café é igual o Guaraná, né? Ele vai se mutando para poder virar o café que a gente consome. O café verde vai ficando caramelizado, marrom, então ele tem açúcares. Por isso que o café especial você consegue tomar sem açúcar, porque ele é naturalmente doce, ele é uma fruta. Então, e uma curiosidade, né, Fê? O café é uma cereja, você sabia? Não. É uma cereja, Uau. só que é considerada uma cereja ácida. Então ele é uma fruta, então como toda fruta... A gente come o café verde? Come o café e ele é doce. Quero essa experiência. É maravilhoso. Vou te levar para ter essa experiência. Ele é carnudinho, é super saboroso. Então você consegue ver que pela fruta ele já tem uma doçura natural. Então bem torrado você consegue tomar sem açúcar. Então por isso que eu digo, o café com açúcar, se você botar muito, ele vira xarope. E aí vira uma coisa meio intragável para quem não está acostumado. Sim. Eu acho que engana, o açúcar engana. Eu não gosto do café, eu vou tomar o café, vou encher de açúcar. Mas qual é o oposto do amargor? O doce. Sim. Então, quanto mais torrado o café de casa for, mais açúcar você vai querer colocar para mascarar esse amargor. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Vocês entenderam, né? Vamos comprar um café especial, gente, pra gente ter uma outra experiência. Porque eu não sei se vocês aí em casa também viram essa notícia, busca na internet. Foi muito falado sobre o preço do café e sobre o cuidado no processamento daquele café que chega na nossa casa. Então, se a gente tem essa possibilidade, você gosta de café, e a gente tem essa possibilidade de ter um café especial na mesa, Sim. você vai, tô falando para vocês porque quando eu compro um café especial, eu sinto que ele rende. Porque eu não preciso colocar aquela quantidade de café para sentir o sabor do café. Exatamente, você bota menos. A cada colher de sopa, a gente está botando 15 gramas de café. Então, para uma xícara, uma caneca de 200 ml, aquela branca de cerâmica, no máximo, se você uma colher e meia daquela ali, tá tudo bem. Você vai ter um excelente café e o seu pó, seu grão vai render bastante. E eu vou contar agora um segredo para vocês. Eu vou dar um spoiler, porque eu fiquei sabendo, e eu vou contar para vocês, porque eu sou dessas, né? Eu gosto de comemorar com as pessoas que eu gosto. Hugo agora está com uma nova empreitada de... como é que vai ser? Rota de café? Vai ser um roteiro, tá vindo aí uma rota que se chama Caminhos do Café Teresópolis, que é um caminho, um roteiro onde a gente vai passar pelas cafeterias da cidade, que aliás não são poucas. Nós hoje temos atualmente quase mais de 30 cafeterias na cidade. E é um roteiro gastronômico focado em experiências em cafeteria. Então cada cafeteria vai ter uma experiência única e você pode ir lá fazer o roteiro e vivenciar essa paixão pelo café de perto com vários baristas, com explicação, uma coisa muito gostosa. Muito bacana. Eu acho bacana as empresas, né, os empresários, entenderem a importância do conhecimento para quem consome, né? Porque a gente realmente consome no básico. Às vezes a gente vai sempre naquela mesma padaria que o café tá lá torrado, naquele negoção, e você fala, poxa, mas o café tá diferente hoje, mas não é o café de manhã, é o café reprocessado. Então, são experiências, eu acho que a cafeteria dá essa experiência de prazer. Sim. Né? A gente vê que eu acho que cresce muito em Teresópolis hoje, justamente por isso, porque as pessoas estão corridas, as pessoas querem 5 minutinhos de pausa no dia. E as cafeterias estão aí para dar aquele bolinho, aquele sabor de mãe. Ainda mais quando a gente sai da casa de mãe, a gente casa, tem filho, ou a gente realmente é independente e sai da casa da mãe, até o bolo, fazer bolo em casa é difícil. Sim. Então a gente vai a uma cafeteria para tomar um café quentinho, né? Para aquecer o coração e para comer uma fatia de torta. Para poder se aconchegar. Sim. Pausar, porque o mundo está muito acelerado, as cafeterias são um pouco esse oásis, onde você vai para dar uma pausa, poder se aconchegar e poder seguir o seu dia ou encerrar ele de uma forma tranquila. E hoje a gente tem um ponto que para mim é muito importante. Quando eu vou viajar, eu sempre estou muito curiosa, então eu quero saber os detalhes do porquê daquele pão de queijo, porquê daquele, sabe? E aí eu acho que essa vivência faz as pessoas conhecerem de verdade. Sim. A natureza daquilo ali. Então, vocês estão convidados para
futuramente, fiquem ligadinhos no perfil do Hugo, que ele vai contar essa novidade para vocês. Hugo, a gente vai para a cozinha, né? Vamos pra cozinha. Então, a gente vai fazer uma bebida diferente com café. Mais uma vez, para vocês aí de casa. Então, rapidinho, comercial, e a gente já volta com mais Hugo e mais café para vocês. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. O que você come prejudica a saúde dos seus pés? Parece exagero, mas não é. Então, se você consome pouca água, muito sal, açúcar em excesso, ultraprocessados, você pode gerar pés doloridos, inchados. Pode ser que seu pé rache, fique bem ressecado, unhas ficam friáveis e fracas. Então, aumenta o consumo de alimentos saudáveis, muita hidratação, bastante água é essencial e fundamental, mas não dispensa a hidratação tópica. Nós temos uma linha de produtos que vai favorecer você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tabela FIPE. Para que serve, como ela é utilizada no mercado e com base em que valores que é feito. Então, gente, vamos lá. A tabela FIPE, ela é a média de todos os valores de anúncios. Sabe aqueles anúncios que a gente coloca, o LX, Webmotors? Então é feito dentro daquele veículo, daquela linha que está trabalhando, o ano, tudo direitinho. É visto quanto que é a média de valor nesse carro do mercado e aí sim é colocado a tabela FIPE. Por isso que vale lembrar, é uma média. Então se a gente se fala que um carro é acima da média, logicamente, né, ou na maioria dos casos, ele vai ser vendido um pouco acima da tabela. Da mesma maneira, se é um carro abaixo da média, se é um carro muito surrado, já foi muito desgastado, não teve muito cuidado, vai ser um carro vendido abaixo da média. Então, se liga aí, porque não é necessariamente o valor da tabela FIPE que o seu carro vale.
Falei pra vocês que a gente ia sair do sofá direto pro café, né? Sim. Agora é um momento de café de amigos. A gente bateu papo, ensinou e deu várias dicas. Vocês sabiam que o café é uma fruta, gente? Uma cereja? Uma cereja ácida. Viu? E o Hugo é cultura. A gente aprende tudo. Uma coisa que a gente não falou no papo, sentado no sofá, é que você dá cursos para baristas e para quem é leigo quer aprender de café. Para quem é leigo quer aprender de café, a gente tem um curso de home barista para você se formar barista de casa, aprender aquele upgrade no café. E também para quem quer se profissionalizar e também abrir cafeteria. A gente tem curso também. Bom isso, uma dica boa também. E agora a gente vai fazer aquele papo de cafeteria, literalmente. O Hugo trouxe 2 receitas. 2, ia trazer uma rápidas, assim. E as 2 tem no O Café, se você quiser experimentar, ou então a gente vai depois deixar o passo a passo, cada item da receita direitinho para vocês poderem conseguir reproduzir em casa. Conta pra gente, Hugo, primeiro, já de cara, o seu coador de papel, ele já é diferente. Ele é diferente, Fê, porque assim, a gente vai usar um método que se chama V60, porque ele tem 60 graus de angulação. Ele é um método japonês e esse método ele vai fazer com que a gente tire um café mais limpo, porque ele utiliza filtro de papel. Então, como a gente falou no bloco anterior, escaldar o filtro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o filtro de papel tem sempre essa costurinha, né? A gente dobra essa costurinha. É importante mesmo dobrar essa costura? Sim, porque ela acaba assentando melhor o filtro de papel aqui no porta-filtro. E aí a gente vai pegar... Outra coisa que eu vou te perguntar antes de você molhar é que eu vejo às vezes, vocês aí de casa também devem ver, que as pessoas compram o coador pequeno demais ou grande demais. Tem que o filtro ser de ajustado. papel. Ele tem que ser do tamanho, gente. Sim, aqui, eu vou mostrar pra preferência. vocês, na câmera mais pertinho, ó. Ele tem que ser ajustado, ele tem que estar, ó, rente, porque ele não pode estar menor, porque senão transborda o café. Exatamente. É o maior porque ele pode acabar também caindo e o café transborda. Pode enfim, até gerar pode uma dar- queimadura, porque é água quente, gente. Pode gerar um acidente. Então, assim, a minha sugestão, você pega, vai dando aquela leve escaldada no filtro de papel. Molha o filtro de papel, Molha tá? cada um pouquinho. Não tem problema não, vou pegar um pano de prato. E aí, Personalizado. olha que chique. Que olha, minha mãe toda prendada, fez um pano de prato do Papo com a Fê e a gente Maravilhoso. seca. Gente, quem tem mãe, né? Mãe é tudo na vida da gente. Gente, já salvou aí, olha. Oi? Já salvou aqui. pano de Já prato. salvou o espaço. A gente escaldou, Fê. Então, assim, qual é o próximo Vou passo mostrar. agora? Ó. Bem escaldadinho, tá, gente? O papel o filtro tá todo molhado, tá, gente? Tiramos aquele gosto de papel, aquele gosto de celulose e tudo mais. Então, assim, como eu falei, café é receita. Então, assim, a gente... como que se faz café? Uma colher e tanto. As pessoas não têm muito essa noção. Para isso, que os baristas utilizam muito balança. Essa balança, ela tem uma característica legal, que ela tem tempo, modo, grama, mililitro. Então, a gente consegue ter um controle do tempo que o café está sendo feito, né? E aí você começa, isso eu acho que é importante, até você pegar a mão daquele café. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, como a gente disse no papo antes desse bloco, existem tipos de café. Então, a gente precisa entender qual é o paladar que a gente quer para aquele café. Perfeito. E você vai ajustando a receita. Aí, quando você entende, você fica tranquilo em Fica relação a tranquilo. isso. Então, um pote, A café. gente vai usar aqui, mais ou menos... Vamos usar 15 gramas para fazer. Opa. Gente, a gente falou muito sobre o café especial. Não estamos puxando sardinha para ninguém, porque não temos patrocínio, né? Sim. Mas a gente quer priorizar o café gostoso para você que tá aí do outro lado. O café Sabe? que te dá prazer. Sim, e é uma coisa, antes de você botar aí, Hugo, eu vou pedir pra você aproximar aqui pra mim. Por quê? Porque olha como a textura do café é diferente, gente. A O gente grão, né? moeu. O moído. A moagem dele é grossa. Então, assim, a gente média grossa. A gente não tá fininho igual aquele de mercado, sabe? Que é mais tipo um talquinho de casa. Ele tá um pouquinho mais grosso, tá? Isso aqui é uma escolha que a gente faz também. Você pode falar, quero ele um pouco mais fino. Tudo bem, se você sabe o que você quer com o seu café, você pode fazer ele também. Sim. Então, realmente, ele é bem mais grossinho. E o cheiro, quando o café... Não vamos falar mal do café industrializado. O café tem um cheiro delicioso, mas o café diferente, que a gente sabe que ele é Sim. processado, e é café...
100% café, ele tem um cheiro diferente. Parece que ele é achocolatado, parece que ele é frutado. A gente sente outro aroma. Parece que você está sentindo um cheiro de chocolate amargo, uma coisa que lembra cacau. Sim. Ele puxa, ele tem um pouco dessas É notas. isso mesmo, assim. então não tô Sim. doida. Não. Porque eu tô tentando passar pra mesmo. vocês aí de casa a minha experiência, tá? E aí a gente coloca o café aqui e vamos começar a passar o nosso cafezinho, né? Começar a passar ele aqui. Na cafeteria a gente tem aquela chaleira bico de ganso, né? Que todo mundo olha assim, parece, oh meu Deus, barista, mas é justamente para ter um controle do fluxo da água. A gente joga um pouco de água para poder molhar um pouco o café e logo em seguida a gente faz a passagem dele. E o interessante é que você começa a ver um café mais claro, Sim. não é um café tão escuro. O sabor dele é mais forte, né? Foi o que a gente falou também, que é muito importante a gente entender que o café escuro não é que ele tá bem passado ou tá mal passado, tá? É porque é o tipo do café que você tá coando. Sim, exatamente. E assim, o café, você vai modulando, o que você falou, eu quero um pouco mais intenso, então você aumenta um pouco mais a quantidade de pó, de grão, eu quero um pouco menos, e você vai regulando de acordo com o seu paladar. Sim. No final das contas, existem várias regras para o café de receita, mas para mim, o mais importante é o que te dá a satisfação de beber e você se sentir bem. Eu acho que como toda bebida. Até água, por exemplo, eu sou a moça da água com gás e não sou da água sem gás. Bebo água sem gás porque pela minha saúde e pela medicina eu preciso beber. Sim. Mas se eu pudesse beber 2, 3 litros de água com gás para substituir, eu beberia tranquilamente. Então eu acho que a gente precisa pensar de verdade, como você falou, no seu paladar, no seu gosto, para viver a experiência com sabor e gostar daquilo ali. Ter prazer. Sim. Porque é importante assim você saber as regras para você poder conseguir chegar num determinado sabor. Mas também é importante você levar ele para o lugar do prazer. E não da regra, daquela coisa chata, daquela coisa, não. É para ter satisfação. É aquilo, é um ritual, passar o café à tarde, mas é um ritual prazeroso. Sim. Tem que ser um ritual prazeroso. Sim. Então, a gente já está conseguindo extrair aqui, passar um pouquinho mais. E o que acontece? A gente vai fazer aqui um café gelado, Fê, que você pode fazer em casa para receber alguém no fim da tarde, ainda mais agora, em Teresópolis está esquentando. Tá mais quentinha, a primavera tá chegando e tá esquentando o ambiente. Você pode fazer e falar assim, poxa, tem um café super gostoso, a pessoa quer tomar um café, mas ela quer tomar um café diferente. Então pode ser um café gelado, agrada os paladares das pessoas mais jovens, Sim. as pessoas mais velhas vão curtir para poder se refrescar e super combina esse drink assim, por exemplo, com queijo. Sim. Super combina se fazer uma tábua de queijos, porque ele é refrescante. Combina com sanduíche com rúcula, alguma coisa assim, né? Com queijo, maciabata, um pão maciabata. artesanal, Perfeito. Coisas assim bem refrescantes, que tragam essa refrescância assim. A experiência do café, Hugo, você que tem mais propriedade para falar disso, como é a busca das pessoas, você como barista, tá? Tirando uma dúvida que eu acredito que vocês também tenham, qual é a busca? O café expresso, ele é o mais querido? Não. O café expresso, são dois produtos muito diferentes. O expresso é de quem entra, senta, toma 10 minutos, 1,5. É corrido mesmo. E vai. Ou quem quer aquele punch, aquele café mesmo para seguir o dia. A maioria é coado. As pessoas preferem um filtrado pelo tempo. O café coado geralmente vem numa quantidade maior. Elas sentam, se deliciam, ficam. É muito comum ver duas amigas, por exemplo, pedindo coado ou, por exemplo, um cappuccino. Bebidas maiores para uma conversa legal. Quando você vê a pessoa entrando pedindo um expresso, para ter certeza, tá morrendo rapidinho, de pressa. Ela já tá pegando e já tá partindo, não demora. E o expresso, ele tem a mesma diferença do industrializado, super processado e com misturas pro especial ou não? O expresso, ele já é um café especial? O expresso, na verdade, ele vai ser um método de extração. Então você pode usar tanto café tradicional... A gente acho que a cultura, né, o entendimento que as pessoas falam é que parece que é o tipo do café. Não, na verdade o expresso ele é um método de extrair o café. Ele é feito sob pressão. E aí o que acontece? Você pode usar tanto grão tradicional quanto especial. O tradicional vai deixar ele extremamente amargo, aí é quando as pessoas vão querer botar muito açúcar. Já o especial é quando você sente o quê? Uma doçura, uma acidez, um amargor, tudo ali passeando na língua. É o tipo de prensa, então. É a maneira como você consegue tirar pelo café, pelo grão, se é especial ou tradicional. Entendi. Viu, gente? Porque eu achava, ainda mais depois dessa moda dos cafés dos frasquinhos, das cafeteiras, cápsulas. As cápsulas que a gente faz em casa, a gente entende com outro olhar, de uma outra forma, né?
Posso pegar o gelo? Pode. Vou pegar o gelo pra gente. Café um pouco mais claro, como vocês podem observar. Ele não é um café tão escuro, mas ele tem a mesma intensidade que um café super tem, vocês vão sentir no paladar. E aí essa receita ela é muito simples, Você vai colocar aqui um pouco de gelo no seu copo, com uma rodela de laranja, a mãozinha tá limpa, tá, gente? Limpamos, lavamos a mão antes de fazer o café. E já fica um charme, né? Lembra um Aperol. Já lembra de cara uma bebida refrescante. Você vê que já fica bonito, já fica legal pra você poder mostrar. E aí o que que acontece? A gente escolheu aqui uma laranja Bahia, que é uma laranja com mais sabor. Você pode usar limão? Pode. Só que assim, eu particularmente gosto de laranjas. Se você quiser usar uma desidratada também, você pode utilizar aquela coisa pra dar um leve sabor. Exatamente, ele vai dar uma acidez e uma doçura, ele vai dar uma adocicada. E aí, praticamente está pronto o seu drink de café gelado, gente. Assim, você pega... A gente esquenta o café para botar gelo nele, gente. Isso mesmo. Para a gente poder criar experiências, né? Sim, aí você pega e você vê. A partir de agora, você pode pegar, deixar aqui e já experimentar o café, como ele fica. O gelo já está derretido. Vamos lá. Não vai fazer para você beber comigo? Vamos. Eu vou tomar um golinho antes para contar para vocês, tá? Não dá nem muito tempo da laranja aflorar, né? Sim. A nossa. Sempre, muitos programas com o Hugo aqui para falar de café. E dois detalhes que eu observei, tá? Ele é refrescante. Você vê que a cor do café não é a cor do café tradicional, extra forte que a gente gosta de tomar, né? Então, experimenta, dá a oportunidade para o outro café. Sim, experimenta, você vai ver que além de tudo fica bonito, fica instagramável, fica legal para você postar, para encantar a visita, porque você vai ter um drink super bonito e ele é mais refrescante. Para quem gosta de uma opção alcoólica, você pode colocar aqui dentro também um pouquinho, uma dose de gin. Gin tônica também. Acho que um 43 também ia ficar bom. Um licor 43 também fica porque saborosíssimo. Porque também tem essa pegada... Aí você bota o licor embaixo, bota o gelo, bota o café com a laranja, vai ficar espetacular, é uma explosão de sabor. De 2 receitas já saíram, só de uma já saiu 4. Então, assim, já saíram várias receitas. Então, assim, você pode, em cima dessa base, começar a explorar outras receitas. Então, fica super gostoso. E, assim, se você fizer, você pode fazer também, Fê, 1 litro. E pode deixar na geladeira por até uma semana. O café gelado, sem a laranja. E depois você ir botando, bota a rodela de laranja e serve. Ou então toma no fim da tarde também, super gostoso. Delícia, uma delícia. Agora, a gente vai para a segunda preparação. Pera aí que a gente já volta. Voltei, porque a gente deu uma pausa rapidinha. Entre a primeira receita que eu ainda tô aqui saboreando meu café com laranja, super refrescante, para poder montar a segunda receita, que, gente, não leva mais de 2 minutos para você montar. Essa opção, Hugo, a gente pode colocar sorvete, a gente pode colocar gelo, a gente pode tomar quente, a gente pode tomar in natura, como a gente vai fazer. Você pode tomar da forma que você quiser. Gelado, claro, traz aquela sensação de frescor, mas você pode colocar uma bola de sorvete no fundo, você pode dar uma incrementada na receita. Fica super gostoso. A gente vai usar calda de caramelo, leite e café. Basicamente. Então, bora montar. Essa receita a gente tem lá na cafeteria, que se chama caramelinho. Então, assim, a gente bota uma dose de calda. Lá você serve com gelo? Lá serve com gelo. Aqui a gente vai servir em natura. O leite, ele tava na geladeira, o café, ele tá quente, então com a junção dos dois vai ficar em temperatura ambiente, não é isso? Exatamente. Eu vou botar assim pra não furar direto o caramelo. Ai, gente, um dedo de caramelo no fundo já ficou gostoso, né? Com café. E essa coisa de misturar o sorvete na bebida? Eu sempre tive um preconceito de achar que era uma sobremesa, não era um café. Você entende dessa forma também? Vira um drink, bebida / sobremesa. Eu sempre falo isso, porque na verdade você depois tem aquela sensação de que você não tá só bebendo. Tem aquela questão do paladar. Eu acho que o sabor muda. Muda, né? muda. Por causa do gelato ou do sorvete industrializado, que vai fazer o sabor daquele café mudar. Sim. Vocês observem por que a colher tá virada de cabeça para baixo? Por que, Hugo? Porque a gente assim consegue fazer um controle maior na hora de jogar o líquido.
E aí, observem que a gente tem o caramelo na base, o leite e aqui em cima o café. O café ele se mistura suavemente com o leite. Sim. E aí a gente tem o caramelinho. Vou pegar aqui um canudo. Olha isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês verem. O caramelo tá aqui no fundo. Aí aqui tá o leite e aqui você vê que é a concentração maior do café. Aqui chega a estar branquinho, porque é a concentração inicial do leite. E pronto. Pronto, se você botar umas pedrinhas de gelo ali, fica super Fica mais saboroso. refrescante. Vou experimentar mais um café, gente. Parece sabor de infância. Bala de caramelo. Sabor de infância. Aquele caramelinho toffee, assim, quadradinho. Exatamente. Eu fiquei, quando você falou bala de caramelo, eu fiquei, veio na minha frente Exatamente. aquele caramelo. Delicioso, como sempre. O papo é bom, o café é gostoso, a companhia é boa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, Hugo? Sim, A adorei. gente quer sempre levar verdades e levar detalhes e conhecimento para quem tá em casa. Sim. Então, o Papo Café de hoje fica por aqui. A gente queria mais café, falar mais de queijo, mas a gente vai ter mais oportunidades para recebê-los aqui no Papo Café e levá-los aí para sua casa também. Então, obrigada, Hugo. Obrigada sempre, Obrigado, querido. O prazer é meu. Uma delícia Muito ter você obrigado. aqui mais uma vez comigo. Eu agradeço, digo mesmo. Obrigado. Tá? Um beijo pra vocês. Até o próximo Papo Café. Vou ficar aqui saboreando o meu café. Uma dúvida. Gil, só um minutinho que eu gastei o gelo todo. Gastei o gelo todo, esqueci. Por isso que eu não usei. Por isso que eu não ia fazer. Eu ia dar o truque. Desculpa, Gil, precisei parar, né? Erro de gravação isso aqui. Que eu usei o gelo todo, gente. E a outra receita tem gelo também. Ele quer gravar erros de gravação, gente. Aí ele tá rindo lá em cima, o Guto está sem graça, porque tá gelado, tá bom? Era pra ter gelo, mas... Oi? E o gelo? E o gelo? E o gelo? Cadê o gelo? Ele vai escrever grande assim, cadê o gelo? Mas ficou uma delícia. Você pode botar gelo, pode botar sorvete, pode botar o que você quiser no seu café. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Eu tenho uma dica importante para você que faz atividade física ou pretende melhorar a sua performance. O TCM com cafeína, ele é um suplemento que ajuda na parte esportiva e principalmente no seu desempenho. Então, se você já tem o hábito ou já tomou a cafeína, esse processo de suplementação que é diferenciado aqui, essa cápsula ele contém micro pellets. O que significa isso? Essa cafeína vai sendo liberada gradativamente. Aquela cafeína que você toma em pó ou na forma de cápsula comum, você tem uma absorção imediata e tem um efeito muito rápido e depois elimina. Essa cafeína com TCM você consegue microencapsulada a liberação prolongada. Então ao longo do dia você tem os efeitos benéficos dela, de ficar mais atento, ficar mais alerta, te dar mais disposição. Então quem não tem problema com cafeína
pode consumir o TCM na cápsula oleosa, que vai ter um benefício melhor. Então é extremamente indicado, principalmente para você que faz uma caminhada ou faz uma atividade física 3 vezes por semana, pode ser aquele atleta que faz 3 vezes. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. Você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Você pintaria uma ferida? Então por que esmaltaria uma unha encravada? Se a sua unha está inflamada, encravada, dolorida, procure um especialista para avaliar o grau dessa inflamação, porque pode ser muito sério. E se está inflamada ou infeccionada e você ainda usa um produto químico muito forte, pode agravar ainda mais. Procure um profissional habilitado para te ajudar, não tente fazer sozinho, porque pode piorar a situação. Esmalte é uma maquiagem. Então, como toda maquiagem, precisa ser usado de forma saudável. Se a sua unha está edemasiada, purulenta, procure alguém para te ajudar, isso é coisa muito séria. E não tenta fazer sozinho, porque cortar o canto da unha lateral pode agravar ainda mais. Pode abrir portas para uma infecção grave e até letal para a sua saúde. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode me procurar. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum.